Fica difícil até de tentar continuar falando, né? Afinal de contas, agora contra o Fluminense, o Fortaleza sofreu simplesmente a sua 10ª derrota no Campeonato Brasileiro. Cada vez mais afundado na zona de rebaixamento e a situação de areia movediça, sabe? Parece que você não vai conseguir sair do lugar, mesmo quando não faz um jogo tão ruim como foi que aconteceu nesse sábado lá no Maracanã. O Fortaleza não fez um jogo. Fortaleza, ao longo desse ano, fez partidas muito piores do que a que fez contra o Fluminense, mas jogar um pouco melhor não é suficiente. O que é suficiente é ser eficiente, é conseguir os resultados, é conseguir transformar em gols as chances que cria para conseguir levar a vitória. E no jogo de hoje, então, fica muito claro que foi isso, foi muito eficiência de um Fluminense que usou de uma velha armadilha para enganar o Fortaleza no primeiro tempo, mas que, acima de tudo, foi muito eficaz na hora de aproveitar as suas oportunidades. O Fluminense basicamente teve 2 chances e fez 2 gols. Enquanto o Fortaleza pode ter tido um pouco mais de floreio ofensivo, mas, de novo, mostrou que está faltando poder de fogo ao tricolor. Vamos falar um pouquinho sobre esse Fluminense 2, Fortaleza 1, resultado que deixa o Fortaleza estacionado na zona de rebaixamento, com apenas 15 pontos ganhos e, como eu disse no início do vídeo, incríveis 10 derrotas na competição. Antes de eu seguir com o papo, muito prazer, para você que não me conhece, meu nome é Caio Costa, você está aqui no canal do Caio Costa, muito obrigado pela sua presença e peço logo de antemão que você se inscreva para a gente ficar trocando essa ideia sobre futebol por aqui. Vamos lá, né? Renato Paiva, ao meu ver, até surpreendeu com a escalação. Fica muito claro, talvez, na minha opinião, que numa questão física existe uma certa prioridade para o jogo da Libertadores. Embora hoje o Fortaleza não tenha nenhum jogador voando ao ponto de dizer que aquele cara é um titular incontestável. Mas quando você faz um paralelo entre a escalação que iniciou o jogo contra o Vélez e a escalação que inicia esse jogo contra o Fluminense, apenas Elton Leite, Lucas Sacha, foram pouquíssimos jogadores que iniciaram, né? O meio para frente completamente diferente, com Herrera, com Pikachu, com Kevin Andrade, com Lucero, um time que tinha Lucas Sacha, o Lucas Sacha, Rossetto no meio de campo, além do Kevin Andrade, jogando do lado esquerdo veio o Everson para o jogo, no lugar do Diogo Barbosa, a dupla de zaga foi formada por Brits e Gaston Ávila, Ávila também foi titular contra a equipe do Vélez, o Brits jogou a partida quase toda por conta da lesão de Kusevich, principalmente a entrada do Tinga no lugar do Mancuso. Diante de um Fluminense que, como eu falei no início do vídeo, fez o Fortaleza sofrer com uma velha armadilha ainda dos tempos de Fernando Diniz. O lance do primeiro gol, o Fortaleza entrou muito atento, né, tentando marcar a saída de bola do Fluminense, adiantando principalmente o Kevin e o Pikachu junto ao Lucero para evitar que o Fluminense conseguisse fazer essa saída de bola e tentar sufocar essa saída de bola do Fluminense, que é algo que o time carioca trabalha muito desde a época do Diniz. É uma estratégia, é trazer o adversário para o seu campo para que numa bola longa ou numa transição em velocidade você ocupe o espaço deixado justamente por conta dessa marcação. E o primeiro gol do Fluminense é uma aula disso. Uma jogada que começou lá embaixo, toque-toque, foram 7 passes, até passando inclusive pelo Fábio, até chegar no Samuel Xavier, que acelera o jogo procurando o Serna, aí mérito do Serna no domínio, depois ele se aproveita ali de uma sobra que o Gaston Ávila não conseguiu cortar, serve o Cano, e o Cano é aquela coisa de eficiência mesmo, um jogador de um toque só na bola, normalmente em direção ao gol, fez 1-0 para o time do Fluminense. O que se viu depois foi o Fluminense jogando muito com o resultado de baixo do braço e o Fortaleza tentando articular jogadas de ataque, mas com a defesa montada muito difícil. Parece que o Fortaleza hoje é um time que está arrumado, que tem uma forma de jogar, que briga, mas não é suficiente. Precisa ter algo mais. Se o Fortaleza fizer só o trivial, dificilmente conseguiria o resultado nesse jogo. Tanto que mesmo mudando o eixo do jogo no primeiro tempo, você tem o lance do gol anulado do Kevin Andrade, que é totalmente mérito de uma esperteza do Tinga e do Pikachu, que cobrou o Tinga, cobrou rapidamente o lateral procurando o Pikachu. Na sequência, o Fábio faz uma grande defesa e depois vem o gol anulado do Kevin. E depois de um raro contra-ataque, num raro momento que o Fluminense subiu e se desorganizou, numa jogada ali entre Tinga, Herrera e Lucero, e o Herrera cabeceia para fora. Para um jogo de pouquíssimas chances, você não pode perder a chance que o Herrera perdeu.
Volta para o intervalo. Aliás, ainda no primeiro tempo, o Renato Paiva tentou encontrar algumas soluções para abrir espaço na defesa do Fluminense, mas sem mexer na estrutura tática do time. Né? Ainda o Lucas Sacha na frente da zaga, o Rosseto mais próximo da linha de meio de campo. Ele inverteu o posicionamento do Herrera e do Pikachu. E nessa inversão, logo na volta do intervalo, quase que o Pikachu faz uma finalização muito legal. Logo, com menos de um minuto, o Fábio faz uma boa defesa. Só que aí, de novo, vem o tema eficiência. Fortaleza teve a chance com o Herrera, principalmente, teve a chance anterior ao gol anulado do Kevin e teve essa do Pikachu. Nenhuma gol. Não conseguiu marcar. Na primeira jogada efetiva do segundo tempo, o Serna de novo serve, dessa vez o Canóbio faz 2-0 para o Fluminense. Então é eficiência, você ter a chance e aproveitar, principalmente num jogo que não foi um jogo tão aberto de tantas oportunidades de gol assim. Renato Paiva primeiro mexe sem mexer tanto na estrutura do time em si, né? Colocou o Breno Lopes, colocou o Alanzinho, colocou o Daverson no lugar do Lucero, não mexeu tanto nessa alternativa e, de novo, no raro contra-ataque que o Fluminense cedeu, o Alanzinho que entrou bem no jogo, talvez a melhor participação do Alanzinho desde que chegou no Fortaleza, serve o Breno Lopes 2-1, tínhamos mais ou menos 30 minutos de jogo, ou seja, tinha tempo para o Fortaleza tentar buscar um empate, e num jogo em que o Fluminense jogou com a bola de segurança, não avançando, não dando espaço ao Fortaleza, e o Fortaleza com essa posse de bola, com o Prior, que inclusive é quem acha o Alanzinho antes do gol, para tentar criar mais situações de ataque, mas com muita dificuldade. Por isso nós vamos retomar o papo de eficiência. No jogo desse, as poucas chances que tem, você precisa mostrar poder de fogo, você precisa resolver. Já aos 40 minutos, o Paiva faz aquela última cartada, tira Lucas Sacha, coloca Adam Barreiro, passa a ter Davidson e Barreiro na frente, 2 pontos abertos, Alanzinho e Breno Lopes, para ir para o jogo de força. E teve a chance, teve a bola de empatar o jogo, cruzamento do Alanzinho, cabeçada do Adam Barreiro, defesa do Fábio. E aí é que conta de novo eficiência. Não adianta nada você melhorar um pouco o nível que você vinha jogando, e olha que a tábua do Fortaleza esse ano é bem rasa, bem baixa, você está lá construindo tijolo a tijolo, mas sem eficiência o resultado não vai vir. E a bola do jogo foi essa do Barreiro para fazer o 2-2, que em termos de campeonato nem significaria tanta coisa. Fortaleza ficaria na zona de rebaixamento, secando os adversários para evitar que abram maior vantagem, coisa do tipo. Mas na questão anímica seria muito importante e na questão de trazer pelo menos um ponto dentro de um contexto de 2-0 contra que o Fortaleza vivia. Agora nós vamos ver se essa formação tem ideias de os mais jogadores serem aproveitados ou se era realmente priorizar a Libertadores, o que, a meu ver, quando você está na zona de rebaixamento, é um erro, quando a gente vê a escalação do time que vai enfrentar o Vélez na próxima terça-feira, precisando vencer por um gol para classificar, ou pelo menos levar para os pênaltis e aí conseguir, por que não, uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Muito obrigado para você que escutou o vídeo todo, muito obrigado mesmo para você que está inscrito. Gostaria de pedir encarecidamente que você deixe o like, é muito importante aqui para o crescimento do canal, deixe o hype e dê também a sua opinião. Você concordou com a escalação? Digo logo, por mais que o Fortaleza não tenha nenhum jogador voando hoje em dia para você dizer esse cara é 100% incontestável, para mim a prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro total. E 2, a questão da eficiência. O time até poderia, jogou até por onde para conseguir pelo menos um ponto, mas sem eficiência, sem poder de fogo, não vai a lugar nenhum. E a nota negativa de novo é que mais uma vez o Fortaleza toma gol, né? Foram 13 jogos seguidos sem sofrendo gols, não sofreu contra o Vélez, já abriu uma nova contagem. Muito obrigado mesmo por ter prestigiado, deixa o like, deixe seu comentário e fica de olho que eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.